Muito bom dia, prezada turma. Estamos hoje analisando a nossa prova, nossa avaliação. E bom dia, Luiz Gustavo. E gostaríamos que vocês, eventualmente, se tiverem dúvidas, questionamentos, algum erro de interpretação, alguma coisa que interesse a vocês, seja imediatamente repassado por esse professor, no sentido de que a gente possa excluir estas questões. De qualquer sorte, a nossa prova, então, foi composta por 10 questões de natureza objetiva, e, como tanto, nós envolvemos dentro do tema várias hipóteses, né, que são as hipóteses que estavam previstas no programa, tais como a questão básica dos princípios do direito internacional privado, as questões relativas à cooperação jurídica internacional e à jurisdição internacional do juiz brasileiro. Basicamente, esta estrutura somada à questão vinculada aos dispositivos da lei de introdução acerca da lei aplicável nas relações interestatais ou internacionais de natureza privada, são, então, as questões que, em princípio, deveriam ser as que são coletadas, e eu fiz uma referência, fiz uma verificação, me parece que está tudo adequado em termos de conteúdo. Mas vamos lá. A questão número 1, em relação aos limites da jurisdição nacional, na forma do CPC, é correto afirmar. Letra A. Ação proposta perante tribunal estrangeiro induz litispendência e obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Bom, pessoal, eu já antecipadamente já vou dizendo a vocês que esta questão, ou a fórmula pela qual essa questão foi delimitada, ela, na verdade, quase que copia ou altera rapidamente, para causar alguma dúvida, em relação ao conteúdo lá dos artigos 22, 23, 24 do CPC. Essa letra A, especificamente, ela trata exatamente do que está posto no artigo 24. O artigo 24 do CPC, que diz: a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência. Aqui nós tínhamos induz litispendência. Ora, evidentemente que a falta do não ali vai determinar que a questão esteja errada. Letra B. A letra B, novamente, é uma reiteração do disposto no CPC. Ou seja, bastava uma leitura rápida e concisa do CPC em relação às questões postas sobre a autoridade judiciária nas relações internacionais, né, para que você pudesse responder adequadamente essa questão. Assim, por exemplo, a letra B diz: compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e julgamento da ação quando houver cláusula de eleição do foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguída pelo réu na contestação. Aqui nós temos novamente uma outra disposição do CPC, que é o artigo 25. Só que aqui ele inicia o parágrafo com outro não. Não compete à autoridade judiciária brasileira. E a nossa afirmativa ali era que competiria à autoridade judiciária brasileira. Então, vejam, a questão está errada, a hipótese essa está errada, mas, evidentemente, ela se implementa da falta de
da partícula negativa, né, quando ela pretende demonstrar que competiria autoridade, quando, na verdade, não compete. Muito bem. Qualquer pergunta, fico à disposição, certo? Letra C. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, no Brasil, tiver que ser cumprida a obrigação. Aí vamos fazer também um retrocesso ao Código de Processo Civil, mais uma vez. Agora, desta feita, o artigo 21, deixa eu apontar aqui, o artigo 21, e diz: compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que 1, 2, 3. 3 incisos, certo? Então, estes incisos dizem processar e julgar as ações em que no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. O inciso 2º estabelece exatamente isso. No Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. Ok? Artigo 21. Letra D. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, julgar as ações em que o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Está previsto, em primeiro lugar, né, que a disposição também consta do CPC, neste mesmo artigo 21, e diz o seguinte: compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, não o credor, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, vejam, aqui nós temos o vínculo de exclusão de qualquer outra, quando se diz que o juiz compete exclusivamente, ou seja, não compete exclusivamente quaisquer ações em que houver domicílio ou residência no Brasil. Este tipo de competência é concorrente. E a exclusividade está concentrada apenas no artigo 23, que não é o caso da hipótese, mesmo porque quando o dispositivo trata da competência judiciária desse nosso juiz, o juiz nacional, quem é o sujeito ativo da demonstração de pertinência é o réu, e não o credor. Então, está também errado. Ora, pessoal, diante destas informações, nós vamos ter que, evidentemente, limitar a resposta à letra C, de casa. Ou seja, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. Vejam claramente que quando se fala em redefinir as posições trazidas pelo próprio código, ou seja, o trabalho que o aluno teria em relação à resposta seria simplesmente uma leitura atenta do código. E aqui essa questão é típica. É claro que é uma questão que vocês hoje dispõem do código em mãos durante a prova, mas que, na verdade, em concursos públicos, prova da OAB, vocês não o terão. Por isso que é muito importante que vocês exercitem esses dispositivos legais, até porque não são muitos, são 5 apenas, no sentido de compreender o seu conteúdo. Então, repito, a questão número 1, a resposta correta é a letra C. Alguma dúvida? Vamos seguindo. Questão número 2. Sobre jurisdição, competência e cooperação internacional. À luz do CPC,
Assinale a alternativa correta. Letra A. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade judiciária com exclusividade, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. Pessoal, novamente, reitera-se a aplicação do CPC, mais especificamente do artigo 28, que diz: cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Ora, aqui nós estamos verificando que, em primeiro lugar, a solicitação de auxílio direto não envolve necessariamente a presença da autoridade judiciária, muito menos com exclusividade. Então, vejam, neste sentido, diante do cotejo com o artigo 28, nós temos que essa resposta da letra A está incorreta. Letra B. Cabe auxílio direto quando a medida decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Eu acabei de esclarecer este conteúdo e a questão B está quase que repetindo a questão A, a hipótese, desculpem. Assim, porque o auxílio direto não demanda decisão de autoridade jurisdicional estrangeira e nem sequer necessita-se que haja a aplicação de um juízo de delibação para o fato. A letra B está errada. Letra C. O ato de apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande de decisão de autoridade estrangeira, jurisdicional estrangeira, a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Cabe auxílio direto? Se depende de delibação no Brasil, não é o caso de auxílio direto. Letra C. O ato de apreciar pedido de auxílio direto passivo, essa era a questão que eu estava me referindo, que demande prestação de atividade jurisdicional. Novamente, auxílio direto não envolve atividade jurisdicional. Compete, agora que o grande erro, ao juiz estadual do local em que deva ser executada a medida. Pessoal, compete a quem? A execução. Ao juiz federal e não estadual, certo? Esta expressão também está no código. Olha aqui, ó, recebido o pedido de auxílio direto passivo, é isso? Auxílio direto passivo, que demande atividade da autoridade central ou encaminhará a Advocacia Geral da União. Na verdade, vocês vejam que o grande erro aqui exatamente é concentrar o ato executório no juiz estadual, quando, na verdade, o artigo 34, onde é que eu estou aqui? Ah, tá, C. O artigo 34 do CPC refere o seguinte: compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida, apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. Então, veja esse artigo 34, certo? Está errado, até porque o artigo 34, esse referenciado, fala em juízo federal e não juízo estadual. Letra D. Quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguída pelo réu em contestação, o processamento e o julgamento da ação não compete à autoridade judiciária brasileira. Isso, novamente, está referenciado no CPC, certo? O que eu estou aqui cogitando é que houve só uma inversão.
uma inversão em relação ao conteúdo posto, né, em relação ao tema. De qualquer maneira, isso não altera, não modifica que a primeira parte da questão está absolutamente correta. Segunda, todavia, tal restrição à jurisdição nacional não se aplica aos casos de competência internacional exclusiva. Evidente, né, pessoal? Só o juiz brasileiro pode, não há como se estabelecer uma cláusula de eleição do foro, até porque já foi definida a jurisdição, né, pelo próprio ato determinativo de um litígio envolvendo matéria contratual. No caso de competência exclusiva, como nos casos relativos a imóveis situados no território da República Federativa do Brasil. Vejam o que nós estamos falando, que a competência exclusiva não admite eleição de foro, certo? Então, veja, a resposta da letra D na fórmula da... Um momentinho. Quando houver cláusula de eleição do foro. Competência interna, não. Bom, alguém tem a informação, estou procurando aqui. Ah, tá, o artigo 25. O artigo 25 do CPC é que trata do assunto exatamente como está redigido aqui. Só com uma pequena inversão em relação à posição dada em relação ao juiz brasileiro, mas o resto está tudo correto. A questão número 2, então, estabelece como regra correta a letra D de dado, certo? Muito bem. Número 3. Sob auxílio direto na cooperação judicial, é incorreto afirmar. É incorreto, não é correto. O auxílio direto pode ser utilizado para a obtenção e a prestação de informações sobre ordenamento jurídico e sobre os processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso. Pessoal, esta afirmativa, estabelecendo a fórmula pela qual se estabelece o julgamento desta ação, está definindo que o auxílio direto pode servir para a obtenção de informações sobre ordenamento jurídico e processo administrativo. Está correto. Lá no slide, inclusive, foi anexada esta hipótese, certo? Muito bem. Vocês devem estar ouvindo aí um passarinho, né? Bem na minha janela. Está participando aí, né? Me atrapalhando aqui. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Acho que ele andou gabaritando a prova, por isso. Bom, a primeira questão está correta, mas a pergunta é, o que está incorreto? Letra B. Por meio de pedido de auxílio direto, é possível realizar a colheita de provas. Sim, salvo se a medida for adotada em processo em curso no estrangeiro de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira. Isso também está vinculado ao tal do artigo 25, e está correto, certo? Não compete à autoridade judiciária brasileira, etc. e tal, e que vai estabelecendo, então, uma regra, cabe auxílio direto, quando a medida não lhes corresponder diretamente à decisão de autoridade judiciária estrangeira, ser submetida a juízo de deliberação no Brasil. Muito bem. A letra C.
O auxílio direto é procedimento de jurisdição contenciosa que deve tramitar obrigatoriamente perante o Superior Tribunal de Justiça, assegurando às partes as garantias do devido processo legal. Pessoal, novamente, eu acho que nessa prova de vocês eu insisti um pouquinho em auxílio direto, mas pela divisão dos temas entre as turmas todas, no fim vocês foram premiados com auxílio direto aqui, ao menos nas 3 primeiras questões. De qualquer maneira, veja que a hipótese da letra C é hipótese em que não há intervenção judicial ou necessidade de delibação. São, na verdade, atos de natureza burocrático e de busca de documentos e não necessariamente envolvimento judicial. E aqui está dizendo que este procedimento de auxílio direto demanda jurisdição contenciosa. Ora, não há defesa a ser elaborada dentro do pedido de auxílio direto, ou cumpre a medida ou não cumpre. Né? Então, vejam, isso aqui não se trata obrigatoriamente de uma jurisdição contenciosa, mesmo porque não submetida a qualquer juízo. Né? Assim sendo, o erro está exatamente vinculado a esta questão. A jurisdição contenciosa, certo? Que seria determinante da necessidade de propor o contraditório, não existe em auxílio direto. Então, vejam que a pergunta que informava a necessidade de estabelecer qual é a questão incorreta é a letra C. Vamos ler, de qualquer maneira, a letra D para complementar. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, certo? Cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e clareza do pedido. Ora, aqui nós temos uma questão que eu gostaria de pautar com vocês. Alguém colocou a letra D? Não, eu coloquei a letra C. A letra C, certo. Vejam que esta questão, a letra C indiscutivelmente está correta. Agora, incorreta. A letra D... também está correta, porque ele pediu incorreto. Então, é a letra C mesmo. Está correto. Desculpem. Eu fiquei na dúvida. Acho que esse é praticamente o texto... É o texto. A D é o texto literal, quase, do código, né? O objetivo, vocês vejam com essa prova, foi exatamente fazer vocês folhearem um pouquinho as leis. Que ela, isso, exato. Ela auxilia vocês na pesquisa e você já sabe onde é que está hoje. Isso que é importante. Inclusive, nas minhas provas regulares, nas aulas presenciais, as minhas provas são todas com consulta. Eu não faço prova sem consulta. Mesmo porque aquele momento é um momento de estudo, é um momento em que você faz uma avaliação e tem que pesquisar. Né? E aquela pesquisa é muito valiosa à medida em que ela vai concentrar o aluno na resolução daquelas questões de fato. Isto vai ensinando melhor, evidentemente, do que decorar essas coisas, porque a decora, ela se esvai, não adianta. Então, a número 3, letra C. Vamos a número 4. Assinale a opção correta quanto à aplicação do direito estrangeiro por juiz brasileiro. Letra A. Admite o STF, realize o controle concentrado de constitucionalidade de legislação estrangeira, utilizando como parâmetro a Constituição brasileira. Em primeiro lugar, STF não é competente para julgar e processar, né, as questões envolvendo a aplicação da lei estrangeira. De qualquer forma, como se fala em controle de constitucionalidade, evidentemente que isto vai prender a questão à efetiva competência. Mas vejam, este ato não pode ser delimitado desta forma, porque, como está estabelecido, o controle de constitucionalidade
vai envolver matéria de mérito. Então, nós não vamos discutir a nível de STF, entendeu? A aplicação ou não daquele dispositivo. Então, eu retiraria a letra A, estabelecendo ela estar incorreta. Letra B. Na hipótese de uma lei estrangeira ser indicada pela legislação brasileira para regular determinada questão jurídica, o juiz brasileiro não poderá exercer o controle de convencionalidade. O que significa isso? Que ela esteja disposta em um tratado ou uma convenção internacional, certo? Adotando como parâmetro os tratados em vigor no Estado estrangeiro. Não, nós temos que adotar a rigor ou como parâmetro os tratados em vigor no Brasil, não no Estado estrangeiro, certo? Aquilo que o Brasil ratificou. Letra C. Aquele que alegar direito estrangeiro deverá provar-lhe o teor e a vigência, considerando-se que no direito brasileiro as normas estrangeiras equiparam-se a fatos. Ora, pessoal, aqui nós temos novamente uma disposição que está bem evidenciada também na lei. Ou seja, eu praticamente repeti, né, reproduzi a questão, e me parece, salvo o melhor juízo, que a questão C é que está correta. Alguém concorda? Desculpe, discorda? Alguém colocou outra questão, resposta? Eu coloquei a D. Eu entendo que não caberia, no caso da C, por razão do que a gente conversou em uma aula, em que a parte não é obrigada a trazer a juízo, ela pode facilitar o trabalho do juízo, trazendo a prova de diligência. Muito bem, é competência exclusiva e de ofício do juiz. O juiz até pode pedir colaboração, é Pedro, né? É Pedro. Isso. Até pode pedir a colaboração, mas ele não pode impor a colaboração, certo? Então, vejam, a letra D que nós não falamos ainda. Segundo o entendimento do STF, não se admite interposição de recurso extraordinário nos casos de lei estrangeira, enquanto essa não estiver inserida ou equiparada à lei federal. De fato, essa é a resposta adequada. Vejam bem, o STF não admite recurso especial, certo? No que tange a lei estrangeira, se nós não tivermos a sua reprodução dentro do nosso ordenamento jurídico, certo? Ou equiparada a nossas leis, certo? Ainda que analogicamente, então a motivação aqui está evidenciada de que, além de obrigar-se à interposição desse, de não se admitir a interposição deste recurso extraordinário, certo? Nós abrimos a possibilidade de que isto seria viável, certo? Quando esta estiver inserida ou equiparada à lei federal. Com certeza é a letra D. Concordam? Sim. Isso aí, muito bem. Também está na lei, né? É quase que uma reprodução novamente do dispositivo. Número 5. A competência internacional do juiz brasileiro pode fundar-se na eleição do foro brasileiro sem outro fator determinante? A competência internacional do juiz brasileiro pode fundar-se na eleição do foro sem outro, com vários fatores determinantes, não é? Sem outros fatores. Então, o fato de eleger-se o foro, né, para fixar a competência internacional do juiz brasileiro, né, não significa que ele é realmente competente, né? Porque nós vamos ter que ver caso a caso, e nós não podemos dizer que só a eleição do foro estabelece competência. A competência está estribada em todos os dispositivos da lei de introdução, do 7º ao 11º, e ali, em cada um dos itens casuísticos apresentados, nós temos, então, que analisar esta questão. A letra B. A competência internacional do juiz brasileiro é exclusiva no caso de ser o réu domiciliado no Brasil?
É exclusiva ou é concorrente? Concorrente, exclusivo é só da situação, né? Só a situação do bem, né, Alberto? É isso aí. Letra C. Pressupõe cumulativamente domicílio do réu, celebração de contrato, domicílio do réu, a celebração do contrato, foi repetido, e o cumprimento de obrigação no Brasil. Não cumulativamente, individualmente. Né? Nós fizemos três parágrafos ali no artigo, deixa eu só verificar aqui, 1, 2, 3, artigo 88, artigo 88, né? Desculpem, artigo 88, coisa nenhuma, artigo 21, tá? O artigo 21 vai dizer que não há necessidade de acumulação destes itens, porque eles são apresentados avulsamente, o item 1, real domiciliado no Brasil, o item 2, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, e número 3, o fundamento for fato ou ato contraído, ocorrido no Brasil. Tá, muito bem. E a letra D? A competência internacional do juiz brasileiro é exclusiva quando o litígio diz respeito a imóvel situado no Brasil. Olha, aqui está muito fácil, né, pessoal? Essa está dada de presente, letra D. Isso aqui que eu insisto um pouco com vocês, para que vocês realmente guardem isso. Daqui a pouco vocês estão fazendo a prova da OAB, se é que já não fizeram, né? Daqui a pouco você está fazendo um concurso público, você está prestando uma prova para a admissão numa grande companhia, dentro de um grande escritório, e essas questões têm que ser bem manuseadas em termos de memória, certo? Memória não decoreba. Quando se sabe que o único objeto de exclusividade do juiz brasileiro são imóveis, são bens, desculpem, situados no Brasil e suas conexões, né? Evidentemente, já sabe que todo o resto ou todo o remanescente é concorrente, certo? Número 6. Em matéria civil, considerando a concessão de exequatur a cartas rogatórias provenientes do exterior. Letra A. Não pode haver análise de mérito da ação que tramitou no exterior. O que vocês acham dessa resposta, dessa hipótese? É verdadeiro. É verdadeira. Por quê? Porque não se admite a análise de mérito pelo juízo de delibação, certo? Aquela ação que tramitou no exterior foi analisada pelo juiz, certo? E, evidentemente, só vai se prender para efeitos de não homologação ou não concessão do exequatur quando ou na hipótese em que estejam preenchidos os requisitos legais, portanto, sem análise de mérito. Muito bem. Letra B. Ocorrerá análise de mérito da ação que tramitou no exterior visando a sua procedência. E aí? Não, é justamente o contrário da A, né? Exatamente. Nós estamos envolvendo a primeira questão e a segunda num raciocínio comum, não é isso? Evidentemente que está errado. Letra B. Ocorrerá análise de mérito da ação que tramitou no exterior visando sua procedência, já leu. C, desculpe. Análise da compatibilidade com a ordem pública brasileira deve se limitar ao ato a ser praticado no Brasil. E aí, não é essa a letra C? Eu te confesso, professor, que essa foi uma das duas questões que eu marquei, que para mim teria duas respostas certas. Qual é que seria a segunda, Pedro? Para mim, essa questão 6, né? Seria a e a C. A A e a C? Isso, a e a C estariam corretas. Sim. Só vamos, já faz um comentário. Vamos ler a D e depois a gente volta. A ordem pública brasileira impede a concessão de exequatur para a prática de ato que, segundo a lei brasileira, não seria cabível na hipótese a ser analisada. Seria cabível, certo? Então, é exatamente isso. Eu aqui, quando eu fiz a correção disso aqui,
né? Essa pergunta era uma pergunta mais que foi retirada lá dos meus alfarrábios antigos. Na verdade, o que eu tenho também é que existem duas respostas corretas. Eu fiquei bastante em dúvida e tentei interpretar a letra A, né? Na evidência que a letra C está correta, né? Mas também não vejo fórmula de excluir a letra A. Então, quando existe essa possibilidade, eu vou considerar tanto a letra A quanto a letra C como corretas, certo? Alguém colocou a letra A? Não? Eu coloquei no final as duas e marquei em amarelo ali. Eu coloquei as duas também. Botou as duas? Ótimo. Então, assim, exatamente o que eu queria. Inclusive, eu me passei um pouco com vocês, que eu me esqueci de dar uma pequena dica que eu gosto que ocorra, ainda que sejam provas objetivas. Pode escrever na prova, não tem problema. Podem comentar aquilo ali, inclusive dizendo que nenhuma das hipóteses estaria correta, de acordo com o autor tal, etc. e tal, que existe duas respostas para uma mesma pergunta e assim por diante. Quem colocou as duas, eu já vou ver e já anotou que havia duas corretas, eu vou levar em consideração. Já estou dizendo para vocês, a A e a C vão ser consideradas corretas, certo? Número 7. Relativamente à cláusula de eleição de foro, não é correto afirmar. Letra A. Referido dispositivo é eficaz apenas quando constar de instrumento escrito e vinculado a determinado negócio jurídico. Certo? Isso está estabelecido... Vamos ver se o Pedro localiza o artigo, Pedro. Eu acho que é 21, 20 alguma coisa no CPC, né? Não me lembro No de ter CPC. olhado. Eu acho aqui, para a gente. Letra A, número 7, acabei de fazer a diferença. Não, a eleição do foro. Vamos deixar a dúvida. Uhum. 25. Instrumento, que é a palavra, né, documento. Uhum. Artigo 63. 63. Parágrafo 1º, né, não é 20. Eu já estava lá, eu disse, será que eles se deram conta? O Ctrl F ajuda nessa hora. Ajuda, né? 63. As partes podem modificar a competência, é isso? Né? Em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Muito bem. Número 7, é isso, né? 7B agora. Uhum. 7B. O foro contratual obriga as partes, seus herdeiros e sucessores. Correto? Isso foi dito em aula e eu também fiz uma transcrição lá nos slides. Letra C. Ainda antes da citação, a cláusula de eleição de foro pode tornar-se ineficaz através de ato judicial que julgar tratar-se de cláusula abusiva. E aí? Vamos lá, pessoal. É ato de ofício do juiz, então pode ser antes da citação. Qual é? Desculpe. É ato de ofício, então está correto. Tá, ok. O ato de ofício que vai julgar também é disposição da lei, né? Estritamente da lei. E letra D, o réu regularmente citado, diante da verificação de que a cláusula de eleição do foro é abusiva, pode alegar o mesmo fato em qualquer fase processual, desde que antes da sentença. Não, necessariamente pela disposição da lei, certo? No ensejo da contestação. Se não expor, se não traduzir esta realidade, preclui o direito, certo? Então, não é em qualquer momento. Em resumo, a nossa resposta correta é a letra C, é isso? É a letra C. Não, é D. D de dado. D de dado. Ele está perguntando, não é correto, né? Isso. É letra D. Perfeito, muito bem. Eu até tinha colocado D, não sei por que eu li C.
Número 8. Em matéria civil, na concessão do exequatur às cartas rogatórias provenientes do exterior, 2 pontos. Não deve haver análise de mérito da ação que tramita no exterior. O que entende por essa... Como é que se interpreta essa hipótese aqui? Não deve haver análise de mérito da ação que tramita no exterior. Essa deixa eu desculpa, vou te fazer um comentário. Essa achei assim, praticamente idêntica a 6. Eu não sei se... não sei se teve isso para consolidar ali, talvez. Que acabou tendo a A e a C para mim, corretos também. A C, a mesma coisa. A e a C. Duas respostas. A mesma situação, é isso que eu ia falar isso. depois, mas é igual. a mesma situação. A letra A e a letra C aqui são equivalentes e é o mesmo problema lá de cima, né? Em que as corretas lá em cima foram a A e a C, né? Isso, é a mesma resposta. Mesma ordem. Mesma ordem, as duas. Também vou considerar correta a A e a C. Isso ocorre porque, às vezes, na precipitação de se elaborar a prova, e são várias provas, cada turma tem uma, a gente acaba repetindo ou até havendo problema na digitação, na digitalização e até mesmo na confusão colocada diante de questionamentos que, em regra, já estariam impressos em matéria de concurso público, alguma coisa nesse sentido. O que não quer dizer que não possa haver nulidade, né? O que mais existe no concurso público. 9. Uma das funções da cooperação jurídica internacional diz respeito à obtenção de provas em outra jurisdição. Nos termos das disposições dos tratados em vigor e das normas processuais brasileiras, para instruir processo a ser iniciado ou já em curso no Brasil ou no exterior, não é admitida, no entanto, a solicitação de colheita de provas. A pergunta é, como é que eu procedo para buscar a solicitação de provas? Não se admite em processos em curso no Brasil ou no exterior? E qual é a forma de estabelecer isso? Por carta rogatória ativa? Por carta rogatória passiva? A representantes diplomáticos ou agentes consulares? Ou pela via do auxílio direto? E aí? O que vocês colocaram? Não se admite a representantes diplomáticos ou agentes consulares. Não está no escopo, né? Exatamente. Veja, representantes, essa não se admite em relação a representantes diplomáticos e agentes consulares. Por quê? Por que você acha que isso? Na verdade, as únicas formas é a rogatória e o auxílio direto, imagina. Exatamente. Não tem ele. Eu só fiquei numa dúvida, eu marquei a C, né? Mas carta rogatória passiva e ativa. Ativa e passiva é um ponto de vista. Então, isso depende onde é que você se posiciona, tá certo. Sendo assim, preciosista, teoricamente não tem como... A B tu não poderia pedir, né? Porque tu está cumprindo. É que a gente fez uma pequena ilação de que ativo é assim, que a passiva é assado, mas, na verdade, depende como está colocando do ponto de vista, né? Mas, e vejam bem, por outro lado, a representação diplomática e a agência consular, né, não necessitam de solicitação, certo? Para instruir processos. Eles têm imunidades nesse sentido. Não é isso? Uhum. Muito bem. Vamos à 10ª e última. Um contrato internacional, vocês vejam que eu não forcei muito na questão da lei aplicável, né? Acho que essa aqui deve ser uma das pequenas, das primeiras. Eu usei muito da questão da cooperação e dos limites da jurisdição do juiz nacional. Mas aqui essa 10 ela é uma hipótese aparentemente centrada num fato concreto, que não é verdade, né? Mas diz o seguinte: um contrato internacional entre o exportador brasileiro de laranjas e o comprador americano previu que o caso de litígio fosse
que no caso de litígio fosse utilizada a arbitragem, realizada pela Câmara de Comércio Internacional. Este seria o árbitro, representante da Câmara. O exportador brasileiro fez a remessa das laranjas, mas essas não atingiram a qualidade estabelecida no contrato. O comprador entrou com uma ação no Brasil para discutir o cumprimento do contrato. A pergunta seria, o que o juiz decidiu? Vejam que nós temos aqui as hipóteses A, extinguir o feito sem julgamento de mérito em face da cláusula arbitral, deferir o pedido na forma requerida, indeferir o pedido porque o local do cumprimento do contrato é nos Estados Unidos, ou deferir o pedido em razão da competência concorrente da Justiça brasileira. Em primeiro lugar, pessoal, o juiz não tem competência para deliberar acerca de arbitragem. Quem julga arbitragem é o árbitro, aqui no caso a Câmara de Comércio Internacional. E por outro lado, quando se estabelece então o princípio da arbitragem, que nós vamos falar em aula ainda, seja pelo compromisso arbitral, seja pela cláusula arbitral, ela se torna obrigatória, certo? Então, o que o juiz teria como única forma de resolver essa pendência? Ele tem que extinguir o processo, porque aquilo é de competência analítica e judicialiforme do próprio árbitro. Então, a resposta correta, salvo o melhor juízo, é a letra A. Concorda? Eu marquei a D, professor. D? Porque a D de dado. Porque, na verdade, quem ajuizou a ação pode não trazer a conhecimento do juiz a cláusula arbitral e o réu teria que alegar em contestação. E aí sim deveria haver ele deveria declinar a competência. Sim. Porque até aquele momento ele tem competência concorrente, de fato. Né? Exato. Eu também pensei dessa forma. A letra D? Sim, eu também pensei assim. Botou também, Elisa? Sim, coloquei essa também. Justamente porque ele teria que alegar em sede de contestação, né? Foi esse o meu pensamento. Sim, é que aqui no caso, eu não sei, é que se trata de um contrato internacional, né? Que seria solvido na fórmula do próprio contrato por arbitragem. Tá? O comprador que estava insatisfeito com o negócio ingressou com uma ação no Brasil para discutir o cumprimento do contrato. Em primeiro lugar, o juiz não pode deferir este pedido. Eu discuto com vocês essa questão. Em primeiro lugar, porque não é de competência do juiz julgar a arbitragem. Em segundo lugar, a única atitude que este juiz poderá tomar, né, seria no sentido de não conhecer do processo, porque ali existe um impedimento para que ele tivesse eventual competência para deferir ou indeferir. Ele não pode fazer isso, ele simplesmente, diante do fato concreto, ele afasta o processo, ele extingue o feito, porque teria que ser analisado à luz da cláusula arbitral. É que tem uma questão ali, professor, só complementando. Pois não. Se a gente for verificar o artigo 337, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Convenção de arbitragem é o inciso 10º. Mas sim, a convenção de arbitragem é uma das hipóteses que o juiz não pode conhecer de ofício. Não pode, pois é, exatamente. Então, se o réu não alega, ele aceita a jurisdição e, portanto, o feito teria sequência. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O juiz não pode admitir interceder-se num sistema de arbitragem. Tá? Isso aí nós vamos ainda falar, talvez a questão tenha extrapolado um pouco o conteúdo dentro do objetivo que foi buscado. Mas o parágrafo 5º, eu até vou colar a redação aqui, ó. Pedro, faz o seguinte, faz uma... tu faz um recursinho ali, entendeu? Tá. E eu vou analisar. Eu gosto de ler esses recursos, porque eu aprendo com vocês também um pouco, certo? Então, de qualquer maneira, vocês que tiveram muito mais apego às questões e análise das questões, a gente vai analisar e se possível, me mande para o meu e-mail institucional, certo?
se possível, esse fim de semana, porque aí eu já, até segunda-feira, já deliberei essa questão. Em princípio, eu estou botando a letra A e você coloca a letra B, né? Eu vou... É isso aí, né? Então, tá. Pessoal... Professor? Pois não, quem é? É Marta. Marta, fala, Marta. Na 9, eu marquei a letra C, mas eu andei pesquisando e apareceu para mim a Convenção de Haia sobre provas. Sim, sim. E nessa convenção diz que em matéria civil ou comercial, os representantes diplomáticos ou agentes consulares de um Estado contratante poderão, sem coação no território de um outro Estado contratante, obter qualquer prova de cidadão de um Estado que eles representam. Então, eles não poderiam fazer a colheita de provas também? Não, não pode. Em primeiro lugar, porque também não é ato de competência deles, né? A solicitação da colheita de prova pelos agentes diplomáticos, como a questão diz, não é admitida, tá? Em processos de vínculo internacional. A gente não pode confundir também a jurisdição interna com a internacional. Quando a gente lê esses dispositivos de lei, a gente tem que fazer uma divisão, né? Porque internamente você tem toda a razão, mas a nível internacional já muda a concepção, certo? De qualquer forma, você também, viu, Marta, se quiseres fazer um comentário que a gente analisa, e eu gosto dos comentários, e às vezes até comentários que são não bem estruturados, eu considero certos, e alguns eu até risco e não analiso. Mas eu acho que vocês têm que exatamente exercer este direito que é de vocês, certo? Bom, pessoal, vamos lá. Então, as questões são estas. Nossa primeira prova, repito que essa prova tem peso 4, a segunda tem peso 6, e, portanto, é importante vocês se esforçarem mais na segunda prova do que propriamente na primeira. Mas me parece, pela fórmula como eu estou vendo vocês aqui, que foram todos bem, não é isso? Acho quase que a maioria aí foi muito bem. Eu acho que deve estar com 8, 9, sei lá. Vamos lá. Alguém tirou 10, né? Eu acho que não. Vai ter uma briga na 10 ainda. Né? Vai ter uma briga na 10. Não, isso sem não, no bom sentido, do nosso trabalho. A briga é muito producente, eu acho interessante, até para... Uma vez eu fiz uma discussão muito grande sobre um dispositivo constitucional com um aluno, sobre uma questão relativa à filiação jussanguíneos no Brasil. E eu fui discutindo, e no fim o aluno me convenceu, certo? Mas ele colocou uma tese que fechou muito bem, entendeu? Embora, assim, legalmente não haveria, mas se ele fosse a justiça, ele ganharia ação, entendeu? Então, eu estou levando também para este lado, por isso que é muito importante. Bom, pessoal, eu vou pedir que vocês, então, analisem novamente, refaçam essas coisas e me mandem pelo e-mail institucional, certo? Na próxima aula, a gente já aproveita para iniciar a segunda parte do conteúdo, que vai ser o direito internacional privado por excelência, certo? Mas vamos lá, nós vamos analisar cada uma das partes do contexto geral, né, relativo a cada um daqueles artigos da lei de introdução, com o segmento de tipos de ações que podem ser ingressadas, qual é a aplicação da lei em casos não inteiramente implementados pela lei e assim por diante. Ok? Eu vou pedir licença porque eu quero gravar essa aula em seguida, né? E eu preciso que ela esteja aí até o meio-dia. Então, eu estou já fazendo que demora um pouquinho, né, pessoal? Vocês sabem disso. No mais, eu desejo a todos um excelente fim de semana, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, até sexta, presencial, né? Sexta, Pedro. Luiz Gustavo, Marta. Acho que é presencial, né, professor? Eu acho que é presencial. Isso vai presencial, dia 7, né? Dia 7, né? Que bom. Não, 8. Não, é 8. 8, isso. Vou pedir o dia 8.
Vejam bem, pessoal, é importante participar das aulas presenciais. Naquele dia que vocês foram comigo lá, Pedro estava, eu me lembro, mas tinha mais 2 ou 3, não me lembro. Na outra turma ninguém foi. Depois começaram a reclamar, porque não sabiam. Eu disse, pô, eu falei, está lá, eu vejo, né? E, na verdade, a qualidade da gravação foi muito ruim, entendeu? Mas dava para entender. Então, assim, é importante que vocês estejam presentes, certo? É isso aí. Tem a lista de inscrições ali, não esqueçam, está dentro do Moodle. Ok, pessoal? Um grande abraço para todos. Professor, eu só não Fala, Luiz porque... Gustavo. Eu só não... Eu gostaria muito de participar das aulas presenciais, eu só não participo porque eu teria que fazer quase 500 quilômetros para ir, mais 500 quilômetros para voltar, né? Aí eu prefiro, acho mais... Você ficar no aí é difícil, com certeza. Não, mas seria de muito desejo mesmo. Eu estou sugerindo, não é que ninguém é obrigatório, inclusive a inscrição é livre, né? Que a gente, é uma forma da gente se conhecer também um pouco mais proximamente. Mas tudo bem, sem problema. Tá? Um bom dia para vocês. Abraço, professor. Até a semana que vem. Até sexta. Bom fim de semana, professor. Bom Tchau. fim de semana, tudo de bom.